Boa tarde, amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com o espírito de todos. Eu fiquei muito feliz hoje pela manhã porque eu recebi já um irmão na nossa sala querendo compartilhar da graça maravilhosa. E recebi também uma coisa de uma irmã dizendo que ela, né, quando recebia um vídeo, um áudio nosso, ela parava tudo para dar atenção àquilo. Porque ela entendia que o reino de Deus tinha que dar prioridade. E que se ela ficasse lavando louça como ela fazia antes, né, infelizmente ela não ia conseguir dar a devida atenção a essas coisas. Eu fiquei muito feliz com isso, né, porque as pessoas estão entendendo que a gente está falando uma coisa séria, que é uma coisa muito importante para todos nós, que é a mudança da mentalidade. Esse é o novo nascimento. Eu já expliquei antes aos irmãos que a salvação do Senhor Jesus veio para todos. E veio de uma vez por todas e resolveu tudo. Ele trouxe o perdão para nós. E o perdão é uma realidade, tem 2000 anos. Esse passou a ser o ano aceitável do Senhor, o ano da nossa libertação. Ele libertou o povo de Israel e libertou os gentios e nivelou todos no mesmo patamar. E passou a tratar todos não mais segundo a carne, porque ele sabe que a carne não tem salvação. Por isso é que ele deu a sua carne para morrer por nós. Só que a carne dele era um pouco diferente. Então ele foi o primeiro de uma série de muitos que chegarão a Deus diretamente. Porque todos haviam transgredido a lei. Os filhos de Adão transgrediram a lei, percebe? Mas não era justo que por causa dos nossos pais, todos nós pagássemos até a eternidade por isso. Então ele deu a vida. Mas restou a mentalidade deformada, a mentalidade doente do homem continua a existir esses 2000 anos. Então o povo continua vendo a graça, a lei, mas não vê a graça. Porque os sacerdotes costuraram o véu lá no passado. E os de hoje mantêm isso. Ou porque não entenderam, o que é razoável que isso possa acontecer, ou porque simplesmente têm interesses escusos em manter você escravo do pecado. Você é livre, como eu sou livre. Só que eu já entendi. E eu estou querendo levar você a entender. Isso se chama metanoia. Se você mudar a sua mente e perceber que Deus já te perdoou e que você precisa só mudar a sua mente para a mente de Cristo, que se chama trigo nas Escrituras, você passa a mudar o seu coração. E mudando o seu coração, você muda as suas atitudes. Percebe? Então não adianta querer sacrificar a carne para querer se modificar. Você não vai conseguir. Foi por isso que Cristo morreu por você. Na religião, as pessoas querem sacrificar a sua carne. E sabe o que é que acontece? Nada. Talvez alguma coisa melhore aqui e ali, entende? Mas é pontual. E a maior parte é frustrada. E até se desilude e abandona, de fato, a religião. Porque não entende. E abandonando a religião, ela pensa que está abandonando Cristo. E aí abandona tudo. A religião não te leva a Deus. Só Cristo te leva. Ele é o único mediador entre o homem imperfeito e Deus perfeito. Então, você não está sozinho, irmão. Todo mundo erra. Os que dizem para você que você está em pecado, erram também. Você não está vendo aí tanta notícia, tanta coisa estranha, de tantas pessoas que são super importantes no país e no mundo, fazendo besteira a dar com pau, como o povo diz, fazendo loucuras, roubando, matando pessoas, roubando dinheiro. Quando eles roubam o dinheiro do Estado, eles botam as pessoas à míngua. Eles estão matando pessoas, gente. Isso é um crime.
E não é um crime só de lesa à pátria, não. É de lesa a pessoas. Porque eles estão matando pessoas de fome, de sede, de frio. Percebe? Essa é aquela história, eu tive fome e não me desse de comer, eu tive sede e não me desse de beber, eu tive frio e não me agasalhaste, eu estava enfermo e não me visitaste. Nem com dinheiro para me destinar à minha saúde, que eu estou no hospital público e não tenho dinheiro para pagar particular, nem plano. Não tem muita gente assim? Pois é, o que essa mentalidade doente nesses irmãos faz é fazê-los roubar e deixar você nessa situação. Então o pecado é agravado. Só que não é pecado, é erro. Mas Deus não imputa a transgressão nem a esses que fazem isso. Mas esses vão ser culpados pela nossa lei. Não foi a lei que ele botou para nos escravizar, para nos deixar pensando como eles, para sermos escravos deles? Pois é, agora a própria lei se vira contra eles. Foi isso que eu falei no dia de ontem, acerca de que o Senhor Jesus permite a situação do erro para condenar os condenados. Aqueles que o próprio Pai condena. Para quê? Para que eles sejam libertos disso. Porque é pela justiça que se liberta as almas. Não foi pela justiça que nós fomos salvos? Então é pela justiça que essas pessoas vão ser livres. Ele precisa ficar na cadeia para ele pensar no que fez. Assim pode ser que ele realmente reflita e mude a sua maneira de pensar. Então Deus é justo nessa medida, dele permitir o erro acontecer. Mas ele não mete a mão para fazer isso. Ele permite que o erro se agrave para que as pessoas entrem em julgamento. Julgamento não mais dele, porque ele já cumpriu tudo por nós. Ele entende que a nossa mente é deformada. Ele entende isso. Afinal, ele esteve aqui e morreu por nós. Então ele entende. Ele venceu a gente no nosso próprio terreno. Ele diz assim, eu fui ao terreno do inimigo, né? E venceu. Ele tomou tudo que era dele de volta. Percebe? Esse é o entendimento. O inimigo é o homem mau operando contra o seu irmão. Você está começando a compreender o que Deus está falando? Tira essa história de ter um diabo que está tentando você, porque o diabo é o meu inimigo que está fazendo isso. Não é. O seu inimigo é você. E o seu inimigo é essa mentalidade pecadora que existe em todas as pessoas. Que diabo é esse? Esse é o diabo, rapaz. Acorda. Nós estamos falando de mentalidades. A nossa guerra é contra mentalidades. Uma deformada e uma perfeita. Essas duas mentalidades estão dentro de você. E elas ficam o tempo todo brigando dentro de você. Perceba. Não é tão difícil você manter-se dentro da lei? É muito difícil, irmão. Porque tem sempre... Cada vez eles criam mais leis para criar dificuldades para você poder viver. Eu digo assim para muitos irmãos, daqui a pouco você bota o pé fora de casa e você já está transgredindo a lei. Olha que coisa. Mas não corre esse risco. Estou gravando muito? Não. Do jeito que a coisa vai. Não é verdade? Então nós não estamos aqui para fazer isso, para dar julgamento, para coisa nenhuma com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos semelhantes. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos exatamente cumprindo aquilo que é necessário para mudar a nossa mente, mudar o nosso entendimento e mudar o nosso coração. Quando fazemos isso, nós cumprimos tudo que foi destinado para nós. Nós estamos dando bom testemunho do Cristo em nós. Isso é dar bom testemunho. Esse é o doce aroma de Cristo. Esse é o perfume. Percebeu? Se você quer evangelizar pessoas, você tem que ter o bom aroma, o bom perfume de Cristo. Como é que você vai, cheirando mal, querer conquistar alguém, não é verdade? Você tem que ter cheiro de peixe. Cheiro de peixe é cheiro de pessoas que vão para o reino. Sejam pescadores de homens, é isso que vocês querem ser? Então você tem que ter um bom perfume. Senão você não conquista as pessoas para Cristo. Mas nós aqui não estamos querendo conquistar ninguém para Cristo. Todos já são de Cristo. Todos já foram conquistados pela morte de cruz. Ele deu a vida por todos. Percebe? Então, o que tem que fazer? Tem que mudar só a mente. Quando mudar a mente, mudou tudo. E essa irmã,
Valdiza, ela é de Manaus, ela faz a sala conosco no Zelo. A Valdiza Cristo é lá de Manaus. E nós somos aqui do Rio de Janeiro. Então nós fazemos uma congregação de santos em todos os lugares. Tem gente da Colômbia, como eu já falei, e tudo. Essa é uma mesa do Cordeiro. Existem muitas. Não deixe de comer na mesa, irmão. Não deixe de comer na mesa. Agora, eu estava falando ontem com a minha esposa acerca que as pessoas ouvem as palavras que nós dizemos, mas não mudam a sua realidade do dia a dia. Elas continuam indo dentro dos templos, mesmo sabendo e dando razão a muitas coisas que nós falamos, elas continuam frequentando esses templos. Aí minha mulher perguntava, o que será isso? Por que por que esse estacionamento? Por que acha que tem que continuar fazendo as coisas? Pois que todos fazem da lei. Então eu resolvi fazer o seguinte. Então, já que eles continuam vivendo a lei de Moisés, porque só se prega a lei de Moisés dentro dos templos religiosos. Só se fala da tábua da lei. O tempo todo. Está falando da Bíblia, mas está falando do Velho Testamento. Difícil alguém pregar alguma coisa fora do Novo. Quando fala do Novo, entre aspas, está falando da vida do Senhor Jesus na carne. Não está falando da vida espiritual, como nós falamos aqui. Não estão falando. Eu estou falando pelo momento do Espírito Santo na vida das pessoas. E isso é graça maravilhosa, entende? A vida do Senhor Jesus, ele veio para permitir a graça, mas não era graça ainda. A graça só aconteceu depois da sua morte de cruz. Percebe? Aí tudo passou a ser espiritual. Lembra que ele mandou e falou, após mim virá um que será o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Então hoje é o Espírito Santo de Cristo que habita dentro de nós para fazer tudo no Espírito e na mente, e não mais na carne e não no braço. Então você não precisa fazer, basta você crer. Bem diferente, né? Aquele que crê e é batizado será salvo. Não é isso que diz a Escritura? Ué, por que você não segue isso? Para crer, tem que crer, não é só da boquinha para fora, levantar a mãozinha e dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Aceita nada, quem te aceitou foi Ele. Você não aceita Jesus, meu amigo. Desde quando a criatura é que aceita o Criador? Que história é essa? Onde é que nós estamos? Está invertendo a bolinha? A tua caixinha está tão complicada que você inverte a situação? É você que aceita o Deus Criador. Deus Criador não aceitou você. Que isso, criança? Acorda. Quem é maior? O abençoador ou o abençoado? Quem é maior é o abençoador, amado. Então, você não aceita Jesus. Jesus é que aceitou você. Tanto que ele deu a sua vida por amor a você. Mas as pessoas ficam discutindo as coisas da lei. Então, vamos falar, da lei. Tá certo? Então, vamos chegar no tabernáculo de Deus. Vamos ali? Vamos partir dali. O tabernáculo era composto de 3 partes. 3 partes. A primeira parte era o pátio. Tinha 2 componentes no pátio. Uma pia de bronze que lavava-se os pés da caminhada. E um altar de sacrifício, onde se sacrificavam ovelhas, touros, bodes, tudo que era preciso ser sacrificado. Quem lava é a palavra de Deus. A palavra lava. Então, quando a gente lava os nossos pés na pia de bronze, a gente já foi lavado pela palavra que chegou até nós. Percebe? Então, você que vai nos templos ouvir a palavra de Deus, você já lavou os teus pés. A palavra já lavou você. Ou será que você não entendeu até agora o princípio da salvação? Isso eu sei que você entendeu. Aí diz, olha, ali tem o altar dos sacrifícios. No altar dos sacrifícios, precisava sacrificar diariamente. Antigamente eram bodes, carne. Agora, você sacrifica o teu sangue. Você sacrifica a tua vida. Você vai ser escravo de homens para poder sacrificar. Você dá o teu sangue, que é o teu dinheiro, em troca da tua salvação. É isso que estão fazendo com você. Lembra que o Senhor Jesus chicoteou aquelas pessoas que queriam comprar, vender coisas dentro do templo? Pois é, estão fazendo isso até hoje. Vendendo, comprando a tua salvação com o teu próprio dinheiro.
E ainda pedem ajuda para ajudar os necessitados. Meu Deus, você que é um necessitado. Acorda. Você que está no sacrifício. Você que está sobre o altar sendo sacrificado. Mas o único sacrifício foi feito de uma vez só. E por todo sempre. O sacrifício de Cristo na cruz. Quando você entende isso, você entra no santo lugar. Porque no santo lugar só entram aqueles que são santos. Então vamos entender isso aí. Cristo foi, lavou teus pés com a sua palavra. E fez o sacrifício substitutivo por você, para que você não tivesse que morrer naquele altar ali de sacrifício e ser imolado ali como um cordeiro, para morrer, para salvar a sua alma. Ele foi e morreu por você. Aí o que ele fez? Ele tirou o pecado, o véu lá dentro se rasgou. Então o véu deixou de existir. O véu é o pecado. O pecado no mundo foi rasgado de baixo para cima, mostrando que foi do homem, Cristo, do homem, o Filho do homem que rasgou o véu de baixo para cima e liberou, acabou com o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Com isso, quando você recebe esse entendimento, você se torna o quê? Se você foi perdoado por causa do perdão de Deus, que foi o sacrifício dele, não existe mais transgressão, porque ele cumpriu, ele foi transgressão em nosso lugar, você simplesmente se torna santo. Aí você tem direito a entrar no lugar santo, no lugar do sacerdote. Por isso é que ele diz, vós sois sacerdote santo e nação eleita. Compreendeu, amado? Agora você é sacerdote santo. Você tem direito ao santo lugar, porque ele morreu por você lá fora. Então o pessoal que estava no pátio, né, continua no pátio só porque a mentalidade deles não mudou. Então o povo da religião continua no pátio, ouvindo a palavra dos homens e não entende, e continua fazendo aquele sacrifício do seu dinheiro, da sua vida, dos seus sacrifícios físicos que não levam a nada, absolutamente a nada. Não levam você a Deus. Porque o sacrifício foi feito pelo Senhor, o único sacrifício válido para agradar a Deus. O sacrifício do Cristo de Deus agrada a Deus. O sacrifício do homem não agrada. O homem tem a mentalidade deformada, como é que ele vai agradar a Deus? Não agrada. Aí ele nos permitiu entrar no santo lugar. No santo lugar tem 3 coisas que a gente tem que fazer. Tem o altar dos pães da proposição. Pães da proposição. Falei isso ontem. Tem o altar de incenso e tem a menorá. Perceba, 3 componentes. 3 componentes. Olha os 3, olha aí. Corpo, alma, espírito, né? 3 componentes. Então, tudo é 3 nesse mundo. 3 é um número especial. É um número especial para Deus. Como 7 também é, como 40, como 12, né? São números especiais para Deus. Então, 3. O altar dos pães da proposição, na época, era para representar as 12 tribos, porque haviam 12 pães. E o que era o pão? O pão sempre foi a palavra de Deus, para cada uma das tribos. Porque ele é o pão da vida. Perceba, quando você hoje, que se torna santo, você tem direito de sentar no altar dos pães da proposição, para testar o seu pão. O pão que sai da sua boca, porque ele passou a estar dentro de você, entendeu? Ele passou a estar dentro de você. Você recebeu Cristo. Quando você recebe o Espírito de Cristo pelo crer, você é batizado com o Cristo, com a morte do Senhor Jesus, entendeu? Você é batizado na morte dele. Esse é o Espírito Santo. E ele entra de vez e faz morada em você. Espírito Santo não é um negócio que entra e sai de você, não, amado. Isso daí não é como se fosse uma incorporação de um espírito, não. Isso é doutrina espiritista, nada tem a ver com o reino de Deus, não. A gente respeita eles também, os espiritistas, porque são nossos irmãos e também Deus morreu por eles, percebe? Igualzinho a nós. Não tem diferença, não. Então, mas isso é uma filosofia espiritista. A gente está falando aqui do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita dentro de você, porque o seu espírito passou a ser santo. E a palavra de Deus foi instaurada dentro de você. Então, as tábuas da lei passaram a existir dentro de você. Eu vou chegar nesse ponto das tábuas da lei entrar dentro de você. Porque é lá do outro lado, no Santíssimo.
É lá no Santíssimo. Mas eu já falo disso. Agora eu estou falando do pão que entrou em você. Daquele pão que lavou os teus pés e daquele pão que fez você aceitar, entender, né? Entender, não é aceitar, é entender o sacrifício do Senhor por você. Ele morreu para que você se tornasse santo. E aí você pudesse entrar neste lugar que você agora está, no santo lugar. Esse é o lugar que nós estamos, no santo lugar. Então a nossa palavra é testada para ver se ela é joio, é mentalidade do homem, ou se ela é trigo. Então que diminua eu para que Cristo cresça em mim, para que a palavra seja testada na mesa, não é no púlpito ali não, amado. Ali você não tem igualdade, ali não são irmãos, tem acepção de pessoa, um fala e os outros abaixam a orelha. Na mesa do Cordeiro, que foi aquilo que Deus deixou como lembrança para nós, para fazermos isso em memória dele, é exatamente fazer em memória, por quê? Porque lá, quando a gente chegar na vida eterna, completa e totalmente lá vai ter uma mesa. A mesa das bodas do Cordeiro, onde todos vão sentar e todos vão comer e todos vão conversar, percebe? Mesa tem relacionamento. Não é um cara falando e 500 ouvindo, entendeu? Não é assim. Isso aí não tem relacionamento. Tem uma preleção. Tem um preletor e 500 ouvintes. Ah, mas a fé vem pelo ouvir, mas você pode estar ouvindo uma pessoa que está do seu lado falando, e não uma pessoa que está pregando para você, entre aspas. Porque ele foi testado. A palavra dele é testada contra quem? Se ninguém pode abrir a boca, a palavra dele não é testada. Ele é um Cristo de Deus? Não sei. Como vou saber? Se eu não posso nem conversar com ele, se eu não conheço a vida dele, se eu não ando junto com ele todos os dias, ele está separado de mim, ele é afastado de mim. Ele só passa, ó, Deus te abençoe, ó, estou orando por você, ó. Percebeu a diferença que existe entre um irmão que senta com você todo dia e um irmão que não senta com você nunca? Amado, ele não é maior que você, Cristo nos fez todos irmãos. E ele se colocou igual a nós. Tanto que ele senta na mesa com os seus discípulos, percebe? Ele sentou ali. E havia muita intimidade, não sei se você percebeu ali. Um colocava a cabeça no colo, o outro fazia não sei o quê. Lembra disso? Ali era assim foi a última ceia. Última. Então o repartir do pão era uma constante. E o que era o repartir do pão? Era o repartir a palavra de Deus, porque a palavra é que salva. Esse é o espírito de profecia, esse é que salva as pessoas. É a palavra que entra e modifica o nosso coração. Porque aonde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração, percebe? Então é por isso que a gente tem que mudar o nosso coração. Porque se o nosso coração for modificado, as nossas atitudes mudam para com o nosso próximo. Compreendeu? É o que falta nesse mundo. É a modificação do coração. Porque todos tratam os outros como os outros e não como nossos irmãos. Esse é um grande diferencial. Depois tem o altar de incenso. Toda palavra de todo aquele que está naquele lugar, quando você fala, quando você pensa, quando você diz, sobe com um aroma agradável para Deus. Esse é o altar de incenso. Então você não precisa nem falar. Só de você pensar, você já está orando. Compreendeu? A oração não é uma coisa falada alto para todo mundo ouvir. O Pai manda a gente entrar no quarto, ou seja, ir no secreto para falar com ele. Não é para todo mundo ouvir. Ele é o noivo e você é a noiva. Você vai ter intimidade com o noivo que não seja no quarto, amado? Isso está errado. Isso não é um ato público, é um ato do casal. Do Cristo, que é o noivo, com a igreja, que é a noiva. É um ato de união. Está compreendendo o que eu estou falando? Quando é um homem e uma mulher, não há uma conjugação carnal até? Pois é, com Deus é diferente. É uma conjugação espiritual. É um casamento, é uma unidade. Já falei do princípio da unidade, que rege tudo. Rege muita coisa. Um com Deus é muita coisa, é multidão.
Então, ali a oração sobe com aroma agradável. Qualquer pensamento seu já é uma oração. Você está no ônibus, você está orando. Você está lendo alguma coisa, você pode estar orando. Você fala com o irmão, você aqui já está no mental intercedendo por ele. Isso é oração incessante, meu querido. Queria saber o que é oração incessante? É isso. Não é ficar falando para todo mundo de mão dada, orando alto na igreja. Isso daí, sabe o que é? Lembra daquelas orações que as pessoas falavam, que tinham três? Um ficava ali quietinho, orando ali baixinho, e o outro falando alto. Ah, porque eu dizia, eu faço isso, eu faço aquilo. Esse é você que está ali dando a mão para o seu irmão e intercedendo por todos. Entendeu? Quer interceder? Vai para o teu quarto, vai para o teu secreto, vai para o teu profundo. É isso que agrada a Deus. Não é aquilo que você faz lá na igreja. Aquela intercessão que você faz lá é para inglês ver. Vocês já receberam a recompensa de vocês. Deus fala certinho, amado. É assim, no positivo. E a outra é a menorá. A partir do momento que você está na mesa dos pães da proposição e a sua oração incessante, você é a luz do mundo. Você brilha como uma menorá. Você é um candeeiro, daqueles candeeiros que está lá no Apocalipse 1, que diz que o Senhor andava no meio dos seus candelabros. Está certo ali? Esses candelabros é você, sou eu, são aquelas pessoas. Esses são os três elementos que existem no lugar do sacerdote, que você passou a ser, pela morte sacrificial de Cristo na cruz. Percebeu? Essa morte sacrificial colocou você na condição de sacerdote. E nação. Nação de Deus, povo santo. Olha só, você passou a ser povo santo. Lembra do povo de Israel, que na época era o povo santo? Pois é, agora você é esse povo. Porque ele tirou uma noiva e casou-se com a outra. Aquela noiva rejeitou ele. Trocou ele por coisas do cotidiano. E ele resolveu se casar-se com outra. Com a noiva ataviada, que está prontinha para casar. Ele pegou todo mundo na rua e levou para as bodas do cordeiro. Está lembrado disso? Que ele pegou qualquer um na esquina. Esses qualquer um somos nós. Não é mais aquele povo santo, chamado povo de Deus, que eram os hebreus. Ele rejeitou os hebreus, porque os hebreus o rejeitaram primeiro. Então aquilo ali foi um divórcio. Ele se divorciou. Trocaram ele por um prato de lentilhas. Mataram-no. Mataram-no na cruz, entendeu? Mataram-no na cruz. Ele arranjou a outra noiva, os gentios, e casou-se com ele no espírito, não mais na carne, no espírito. É preciso entender isso. Casou-se no espírito. Aí quando a gente chega no último lugar seria o seguinte: você já está no Éden, amado. Você já, o portal eterno já foi aberto para você. Porque a partir do momento que Cristo deu a sua vida por você, ele abriu o portal eterno para você passar com ele. Você já é sacerdote santo e nação eleita. Então você é santo, entenda. Depois da morte de cruz, todo mundo é santo. O que falta mudar é a tua mente. Para que a palavra que estava lá na mesa dos pães da proposição seja testada. Vamos seguir, vamos adiante. Dentro do Santíssimo, que era o lugar mais santo de todos, existia uma arca, chamada Arca da Aliança. Em cima tinha 2 querubins, mas isso não importa, porque ali existia a menorá, que está dentro de nós. Então a menorá já está dentro de nós. A menorá já está dentro de nós e o Espírito Santo, que é o Espírito vivificante, a Shekinah, está dentro de nós. A Shekinah está dentro de nós. Levanta a tampa da arca e vamos ver o que tem dentro. Dentro tinham 3 elementos. Olha, veja, 3 elementos. Tinha, em primeiro lugar, as tábuas da lei de Moisés. Ele diz: tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Colocarei dentro de vós a minha lei. Olha a lei aí, já está dentro de nós. Quando você recebe o Espírito de Cristo, você é imerso no Espírito de Cristo, a palavra de Deus passou a existir dentro de você. Essa é a lei que é colocada dentro de você. Compreendeu? Não precisa mais ficar ali escutando uma pessoa falar de uma leitura da Bíblia. A Bíblia está dentro de você. A Bíblia é verdadeira, a real. Não uma escrita.
que um homem ou outro apontou, escreveu, tá certo? Ela toda escrita por dentro e por fora. Por fora a vida do Senhor Jesus, por dentro o Espírito Santo de Deus, aquilo que o Espírito diz à sua igreja, o que o Espírito diz a você e a mim. Compreendeu? Esse é o livro da vida, é Cristo. Prosseguindo, as tábuas da lei já estão dentro de você. Aí ele diz, a vara de Arão que floresceu. Vara é uma coisa de autoridade, você é autoridade, você é sacerdote, recebeu a vara. Que floresceu, deu flores, frutos e flores. Você está completo, você tem tudo porque você tem Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Então você floresce, os seus ramos dão fruto e dá muito fruto. Dá até flores. Até para enfeitar o altar do Senhor. Percebeu? Essa é a vara da autoridade que você e eu temos porque chegamos lá. E o terceiro componente é um vaso de barro que continha o maná. Olha que coisa linda. O que é o maná? O maná é a palavra de Deus que desce direto do alto sobre você. Então ninguém precisa mais te ensinar. É Deus conosco, Emmanuel. O maná já vem direto, vem de cima para dentro de você. Eu não disse em 1 João 2, 25, 27, que ninguém precisa mais ensinar você? É o próprio Deus? Pois é isso aí. Esse é o maná que cai do céu sobre você. Está vendo como o Velho Testamento é sombra da nossa realidade? Então não adianta ficar pregando o Velho Testamento. Isso acabou, gente. Ele foi extinto. Na morte de cruz acabou o Velho Testamento. Mas deixa eu concluir. O vaso é de ouro pelo seguinte. Você hoje é um vaso de barro na mão do oleiro, não é verdade? Mas você dentro tem um tesouro. E esse tesouro é Cristo. Então, ele é o vaso de barro que está dentro de você. É preciso que o vaso de barro morra para que o Cristo apareça. Compreendeu? Está dentro de você. Quando o vaso de barro quebrar, morrer, só fica o ouro. Quem é o ouro? Aquele que foi depurado no fogo, no batismo do fogo. Aonde se batiza no fogo? Na mesa dos pães da proposição, onde a sua palavra é escovada. O ouro ali é purificado 1, 2, 3, 4, para tirar a escória. Quando sai toda a escória, o ouro é aquele que está lá dentro da Arca da Aliança. Percebeu? É o ouro que está dentro de você. É Cristo perfeito, na sua varonilidade total. O ouro foi totalmente refinado. Está totalmente purificado. Na mesa dos pães da proposição. Está vendo? As pessoas falam que o Espírito Santo não conduz as coisas, mas o Espírito Santo nos conduz até ao Velho Testamento para deslindar, quebrar aquelas coisas que as pessoas ficam falando sem saber, porque são Jezabéis. A Jezabel é aquela que fala dentro da igreja para botar medo nas pessoas. Dentro das igrejas, das religiões que a gente vê por aí, tem 3 pilares que não se coadunam com o reino de Deus. É a culpa, o medo e a ganância. Esse tripé está dentro. Porque as pessoas querem escravizar você. Então elas botam culpa em você. É a Jezabel falando que eu estou dizendo. Não estou me ofendendo pessoas. Entenda bem, meu amado. Eu respeito as pessoas. Eu não respeito a mentalidade doente que existe nelas. Essa mentalidade não pode ser enaltecida. Porque senão eu estou enaltecendo esse pessoal aí todo que a Lava Jato está botando na cadeia. Eu vou enaltecer essas pessoas? Não posso. Não devo falar delas, porque não é da minha conta. Mas eu sei que elas são imperfeitas. E carentes da glória de Deus, certamente. Porque a mentalidade deformada está operando preponderantemente nelas, ao ponto delas irem para a cadeia. Presa por quem? Pela lei de Deus? Claro que não. Pela lei dos homens, que eles mesmos criaram. Para escravizar a mim e a você. Percebeu? Esse é o reino de Deus. Você continua lá fora. Se você continua na religião, você continua lá fora. Porque eles não deixam você entrar. O véu foi costurado, ou seja, o pecado, que era aquele véu que separava o lugar santo,
onde você adquire quando você entra no reino, e o Santíssimo, que é o lugar onde habita o Deus Todo-Poderoso, ele estava separado, porque o pecado dividia e impedia você de chegar até lá. Mas o Senhor Jesus rasgou. E bem logo depois da morte dele, vem os sacerdotes, e costuram. E os de hoje, caladinhos, para que você continue escravo de homens. Então, de duas uma. A gente tem que confrontar as coisas, porque a palavra nos confronta. A palavra de Deus foi feita para isso, para confrontar o homem e mostrar a ele a noção do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos confrontar. Vamos para o confronto. O que acontece? O que é feito ali? De duas uma. Ou a pessoa não sabe e está fazendo errado, mas mesmo assim nós temos que mudar. Nós temos que sair disso. Segunda, sabe e quer se aproveitar. Então é culpa, medo e ganância. Culpa porque bota você culpado para que você se sinta o pecador. Né? Culpa. Medo porque você tem medo do juízo eterno de Deus, que você vai para o inferno e isso e aquilo mais. E a ganância, porque ele fica ali para extorquir o seu dinheiro, que já acabou na cruz do Calvário. O dízimo acabou, a oferta acabou. Quem disse que aquilo ali é a casa de Deus? A casa de Deus é você. Você é a glória da segunda casa. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então você é maior que o templo que você vai. Percebeu o que eu estou falando? Eu estou falando do Velho Testamento, para que você acorde, gente. Porque eu falo do Novo, você não entende, então eu falo do Velho também. Porque Cristo está em toda parte. Ele é o Senhor da carne e ele é o Senhor do Espírito. Então ele opera lá e aqui. Compreendeu? É o que eu quero falar para os irmãos no dia de hoje, para que os irmãos entendam que a gente não está brigando contra as pessoas. A gente não está brigando contra as instituições que pessoas governam. A gente está falando de pessoas que realmente querem te lesar, porque tem a mentalidade ainda deformada, ou porque não entenderam e não chegaram, ou porque são inescrupulosas e querem auferir-se de donas sobre você. Lembra aquele negócio que eu falei? Que as pessoas ficam querendo levar vantagem, escravizar-nos na mente, para que a gente só pense dentro da caixinha. Enquanto você pensar dentro da caixinha, ou seja, quando você estiver nesse sistema humano, você continua escravo de homens. Mas na hora que você sai dessa caixinha e começa a pensar como um Cristo, você muda o teu entendimento. Mudou o teu entendimento, muda o teu coração. Mudou o teu coração, muda as tuas atitudes. Tá certo, amado? Para o dia de hoje, o que eu queria mostrar para você é que tanto não importa se é Velho Testamento ou se é Novo Testamento. O Cristo tem toda a verdade dentro de si. E ele vai contar a verdade, doa quem doer e haja quem houver. Por acaso estarei me fazendo vosso inimigo por lhes contar a verdade? Isso está em Gálatas. Por acaso me torno seu inimigo por lhes falar a verdade? Claro que não. Então eu estou contando a verdade porque tem 2000 anos, amado. Escuta, 2000 anos que você, eu e muitos outros estão sendo enganados pelo sistema religioso aí. Colocando para você que o pecado é uma realidade quando ele não é mais. O que existe é uma mentalidade deformada e pecadora, sim. A mentalidade é. Mas o homem não é. O homem é santo como Deus é santo. Só precisa tomar conhecimento. Quando ele toma conhecimento, ele entende isso, ele muda a sua mente, muda o seu coração e as suas atitudes também. Não adianta querer sacrificar a carne. A carne vai continuar carne. E ela não tem salvação. Ela vai morrer. Compreenderam, meus amados? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o teu espírito e que você cresça muito na graça dele. Amém? É o que eu espero para você, sinceramente. E a gente está aí com as portas abertas. Se vocês quiserem, tem várias salas, como eu já disse, né? No aplicativo Zelo, tem várias pessoas, tem várias salas. Também tem as pessoas que se organizam organicamente. Por quê? Porque corpo de Cristo é orgânico. Corpo de Cristo não é instituição financeira, onde se dá dízimo e se pega ofertas. Percebe? Quer fazer obra? Deus já fez por você. Não faça a obra de Deus.
Ele não vai se agradar disso. Toda obra que você fizer para Deus é trapo de imundícia. Está na Bíblia. Vai lá e lê. Está lá. Você não gosta tanto de conferir na Escritura? Ela já está dentro de mim. E eu quero que ela esteja dentro de você também. Amém? Que a graça e a paz de Cristo seja com o teu espírito. Tá certo? Que Deus abençoe muito mais do que Ele já tem abençoado. É que eu espero para que você acorde definitivamente. Graça e paz.